Fala, caros insiders! Estamos começando mais um vídeo no canal Inside Animes e hoje eu venho lhes trazer mais um vídeo com o tema de os animes no Brasil, como eram e como estão. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como os animes chegaram no Brasil, como era a hype dos animes no Brasil, como era popular, se não era, como era transmitido, como o público lidava com essa mídia antigamente e como vem lidando, e o porquê que essas coisas mudaram de maneira tão drástica do passado, da época que os animes chegaram aqui, para o presente momento onde estamos. Então, se todos estiverem prontos, roda a vinheta! Bem, gente, voltando aqui, vamos lá. Em 1990, 1989, no início dos anos 90, para ser mais abrangente no quesito data, enfim, no início dos anos 90, os animes chegaram no Brasil com alguma força por causa de todo o barulho que fez Cavaleiros do Zodíaco na manchete. Os Cavaleiros do Zodíaco chegaram na manchete meio que como contrapeso para algumas outras coisas. A manchete já estava em processo de falência quando o Cavaleiros chegou na manchete. Então, o Cavaleiros foi meio que uma tábua de salvação por algum período da emissora. O anime veio com uma dublagem bem porca, com uma tradução bem porca, porque a dublagem brasileira foi feita em cima da dublagem da Espanha, e a dublagem da Espanha tinha erros grosseiros, e o que ocasionou erros grosseiros na dublagem aqui do Brasil também, na primeira dublagem. Lembrando que Cavaleiros foi redublado em 2004 com uma alta qualidade de dublagem, feita pelo estúdio Alamo, que foi um dos maiores estúdios de dublagem de animes que teve no Brasil, talvez o maior. Ele dublou muitos animes. Enfim, por causa do Cavaleiros do Zodíaco, muitos outros animes, como Jaspion, Speed Racer... Não, Speed Racer era anterior, na verdade, mas eu acho que ele só foi hypado aqui no Brasil nesse período. Aí a Band comprou A Lenda do Demônio, que era um troço horroroso, muito ruim. Aí começou a vir animes como Yu Yu Hakusho, como Tenshimoyo, não sei exatamente como pronuncia isso. Enfim, e depois que a hype do Cavaleiros foi meio que diminuída com o fim da manchete, o término da série, ela foi renascida no final dos anos 90 com a chegada do Dragon Ball Z. Porque o Dragon Ball já passava aqui no Brasil, mas ele não era um sucesso tão grande assim, o Dragon Ball do Goku pequeno. Mas o Dragon Ball Z foi um grande sucesso aqui no Brasil, porque ele começou a ser transmitido pela Globo. Então passava de manhã na Globo, horário que as crianças veem desenho. Então foi um anime muito hypado aqui no Brasil. Por isso o Dragon Ball é uma força tão grande por aqui até hoje, por causa dessa alavancagem que ele recebeu, desse startup, desse Kickstarter, é isso que eu ia dizer. Mas enfim, eu me confundo com esses termos em inglês de mídia, é muito complicado. Mas enfim, então os animes no início, na chegada deles aqui no Brasil, vinham muitos animes. Veio a Cartoon comprava muito, ela chegou a comprar o Samurai X, chegou a comprar eu tô esquecendo o nome do anime, o Shaman King. Quem lembra desse Shaman King na Cartoon Networks, no antigo Fox Kids, que depois se tornou Jetix Kids? Tinham muitos animes nesses canais. E também no início dos anos 2000 ainda teve um canal especializado em animes que foi colocado em algumas TVs a cabo, um canal chamado Animax Brasil. Esse canal passava diversos animes de diversos gêneros. Ele passou Love Hina, ele passou Basilisk, alguns animes bem underground, uns animes um pouco menos mainstream, um pouco menos populares e com um conteúdo um pouco mais focado em outras coisas que não são shonen. Mesmo porque chamar Basilisk de shonen é complicado, né? E Love Hina é um romance, é um shoujo. Teve também Inuyasha na Globo em 2008, antes que eu esqueça. Teve a febre de Pokémon, que foi uma coisa que também foi muito forte, junto com Dragon Ball. Então, assim, os animes eram muito fortes aqui no Brasil porque tinha a televisão
que trazia, porque anime, e principalmente anime mais mainstream, mais shonenzão, ele vende boneco e vende produto, mochila, caderno e um monte de coisa. Então era interessante, era um negócio interessante para a televisão transmitir os animes para a maioria das crianças nos programas infantis, porque os animes iam vender anúncio, e anúncio é o que faz a televisão existir. Porque assim, deixa eu explicar como é que funciona a televisão. A televisão não tem dinheiro nenhum, ok? Para produzir o programa. A televisão, ela cria uma campanha de mídia, ela negocia com anunciantes, os anunciantes fecham um contrato de parceria, e aí cria-se um programa com o dinheiro desse anúncio. E por isso que eles falam, o programa X é oferecimento de empresa tal. É oferecimento porque antes do troço ser idealizado, eles entram num acordo com a empresa, e essa empresa vai patrocinar toda a produção desse programa, desse filme, aliás, a transmissão do filme, a transmissão do desenho, o programa ao vivo, os shows. Por exemplo, o The Voice Brasil, ele só pôde vir pro Brasil porque ele tem empresas que que deram o dinheiro pra Globo produzir todo o setup, toda a estrutura do programa e comprar os direitos da Sony para trazer o programa pro Brasil. Porque se as empresas não têm dinheiro, a Globo não tem como a Globo pegar do próprio bolso dela e fazer. Por que a Globo paga tanto pro futebol? Porque a Globo recebe dos anunciantes que querem mostrar o futebol, porque na hora do futebol tem muita gente assistindo, e no show do intervalo e durante o jogo naquelas propagandazinhas, todo mundo vai ver a marca deles. Então os anunciantes pagam por isso. O que faz a televisão girar são os anunciantes. E os animes eram muito fortes porque tinha muito anunciante e era muito interessante mercadologicamente. Mas depois, durante o governo Lula, agora 2007, 2008, eu não tenho essa data direito, até 2006 os animes eram muito fortes no Brasil, que também teve a redublagem do Cavaleiros, ele foi transmitido de novo pela Band, foi interessante. Mas aí teve a decisão do governo Lula, da equipe política dele, de suspender a publicidade infantil, proibir a publicidade infantil, o que acabou com programas como a TV Globinho e como Band Kids. Não acabou exatamente com Band Kids, mas só que deu uma diminuída muito grande. Entretanto, deu uma diminuída muito grande, mas só que é horrível. Eu não gosto de falar isso. Mas enfim, por causa disso, os animes os animes deixaram de ser uma coisa tão mainstream e tão divulgada como era no início dos anos 90 até meados dos anos 2000, da década de 10. E os animes passaram a se tornar uma coisa underground. Em alguns canais de TV a cabo tinham, aí depois foram sendo cortados, aí a Animax acabou falindo, a Animax Brasil, e a Alamo foi junto, porque a Alamo vivia da Animax, porque a Animax comprava quase tudo que a Alamo animava. E quando a Animax quebrou, a Alamo não tinha mais pra quem dublar, entendeu? Então, sem serviço, sem tantos animes, a Alamo acabou falindo, tendo como seu último trabalho de dublagem o excelente trabalho que eles fizeram com Full Metal Alchemist Brotherhood, entendeu? Brotherhoods. E também a primeira parte da saga de Hades do Cavaleiro do Zodíaco, que foi a saga do Santuário. Essa foi dublada pela Alamo. Depois, o restante foi dublado pela do Brasil, para ser transmitido apenas por DVD e Blu-ray, porque não tinha na TV. Enfim, gente, então os animes passaram a ser uma coisa assim mais distante, mas com o boom da internet e da alta velocidade na internet no Brasil, o público que realmente gostava e realmente gosta de anime, e o público mais antigo que assistiu seus animes antigos, começou a ver anime pela internet. E assim se criaram sites de streaming de anime, como o Crunchyroll, que é um site pago, como alguns sites, como eu posso dizer, alternativos, que tem um acervo enorme de animes, e as pessoas veem anime por aí, acompanham os animes de temporada que lançam, e só que o que aconteceu
foi que os animes deixaram, hoje em dia, de ser uma coisa tão popular aqui no Brasil, porque não tem a televisão. E anime não é uma coisa que se divulga sozinha, exatamente. Ele precisa de alavancagem, precisava da TV. Eu acho que a internet vai substituir a TV um dia, mas quanto a animes, eles precisavam da TV principalmente porque é muito mais cômodo para muita gente assistir anime dublado. E como o anime não é mais transmitido na TV, dificilmente eles dublam alguma coisa. A não ser que tenha uma hype muito grande e que vá vender muito DVD. Como foi o caso de Tokyo Ghoul, que foi dublado, como o restante de Bleach, que está sendo dublado, e como Nanatsu no Taizai, que foi dublado pelo Netflix. Agora eu vou entrar justamente nesse ponto. Com a chegada do Netflix e a influência que o Netflix tem, o poder que o Netflix tem, e o interesse deles em transmitir anime também, os animes voltaram a ter força no Brasil por causa do Netflix e voltaram a ser bem cuidados, entendeu? Com alguns animes que acabaram sendo dublados pelo próprio Netflix, como alguns filmes do Inuyasha, que o Netflix mesmo dublou, como o que eu acabei de citar, o Seven Deadly Sins, o Nanatsu no Taizai, também foi dublado pelo Netflix. O Naruto Shippuden, por exemplo, é um anime que o Netflix possui os direitos, então ele dublou o início do Naruto Shippuden, 2 temporadas. E se a gente der suporte ao Netflix, eles vão dar suporte ao público otaku, mas a gente tem que mostrar pra eles que esse é um público forte, porque eles não veem esse público como algo tão forte assim, porque não tem dado tanto retorno a eles os animes que eles dublaram, e aí eles acabam dublando pouca coisa. Então, para eles dublarem mais animes e começarem a trazer muita coisa, fazer uma coisa muito forte, igual eles fazem com as séries americanas, nós precisamos dar esse suporte. Esse é o cenário atual do Brasil em relação ao anime. 2017, nós temos uma comunidade muito forte, muito unida, mas muito pequena e muito alternativa. A gente é visto como submundo, como underground. E por isso, não se faz muita coisa pra gente. As empresas não investem muito na gente, porque a gente não dá retorno em anúncio. Nós não temos canais muito grandes no YouTube, como os games têm, ou como os vloggers têm. Nós não temos uma mídia de anúncio tão forte. Nós não temos os animes na TV por causa da bendita lei da publicidade infantil, que foi uma desgraça total, entendeu? Por isso, os animes estão meio que com um ponto de interrogação aqui no Brasil. O que vai acontecer? Mas a comunidade mais fixa, em geral, que assiste mesmo, que gosta mesmo, assiste da maneira alternativa, legendado, vendo anime de temporada, e isso não vai mudar, porque essas pessoas vão tendo filhos e vão ensinando seus filhos a assistir a mesma coisa que eles, e essa comunidade não vai deixar de existir, mas ela se tornou uma coisa muito menos popular do que era antes. Enfim, gente, esse é o panorama que eu posso dar pra vocês sobre como os animes estão aqui no Brasil. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um gostei, favoritem, compartilhem e não esqueçam de se inscrever. Tem vídeo quase todo dia e eu me esforço bastante para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então clica no sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Além disso, compartilhe esse vídeo e o canal nas suas redes sociais que vocês têm um perfil, como Facebook, Twitter e qualquer outra que vocês conheçam ou não. E eu já vou me despedindo por aqui. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido esse vídeo enorme e até a próxima. Valeu! Bom anime! Fui!